masturbação. Eu falei sobre isso. Cuidado, pessoal, orem para que eu não seja mal compreendido. Porque a masturbação é algo que acontece, isso é fato. Não tem como negar. Então eu vou tentar responder algumas perguntinhas aqui, alguns assuntos básicos sobre masturbação. Não vai ser uma aula sobre masturbação. Vai ser só uma ideia de quando vem a masturbação. Geralmente, ela vem no início da adolescência, quando os impulsos sexuais surgem com maior intensidade, preparando o corpo para a fase adulta. Se chama puberdade. Nós comentamos também no estudo passado. Então o corpo vai reagir. O teu corpo vai mostrar um amadurecimento físico para te preparar para a fase adulta. E nós temos sexualidade, isso é fato. Todos nós temos sexualidade. E o que a masturbação vem, muitas vezes, sabe? Como uma saída alternativa. Sabe, muitas vezes você está com o que o teu corpo está falando e os teus desejos estão ali à flor da pele. Aí o que acontece? Você começa a enveredar para uma ideia que diz o seguinte, que masturbação é um alívio momentâneo do prazer descontrolado. Cara, tu precisa relaxar mais um pouquinho. E vai nisso. Muitos jovens começam com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos. Eu comecei com 11 anos de idade. Eu comecei a entrar por esse caminho. Exatamente pensando nisso, é um alívio momentâneo para o prazer incontrolável. A masturbação para muitos também é uma demonstração de maturidade, ou melhor, de masculinidade. A masturbação vem, mas não. Aí o jovem, quando entra nessa vida, mas o cara já se sente mais. O cara já se acha mais, o cara acha que saiu da fase do Max Steel e entrou agora para a fase adulta. E ele começa a se enveredar por esse lado. E as pessoas incentivam, viu? Então, a masturbação se torna uma prisão para muitos. Por quê? Vou dizer alguns motivos aqui. Por que a masturbação se torna uma prisão para muitos? Primeiro, porque existem pessoas completamente viciadas em masturbação, que fazem uso dessa prática diariamente, ou pior, várias vezes por dia. Essas pessoas se tornam viciadas. Essas pessoas se acorrentam, elas mesmas se prendem. O diabo nem precisa perder tempo com elas. Porque, como a gente já tinha conversado sobre isso, o diabo não derruba quem está deitado. O diabo não derruba quem está caído. E uma pessoa que ela mesma produz o próprio abismo, o diabo nem tem dor de cabeça para querer derrubar, porque você já está caído. Por outro lado, a masturbação se torna uma prisão para muitos, porque existem também pessoas que não fazem uso dessa prática com tanta frequência. Então, amigo, não é bem assim não. Nem todo mundo que se masturba é uma pessoa que é viciada várias vezes ao dia ou todo dia. Não, existem também pessoas que usam com moderação. Pensou nisso? Então elas fazem uso dessa prática, às vezes, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, e acha que está bem. Só que toda semana ela bate um ponto com relação a isso. E isso se torna uma constância. E ainda que ela consiga se libertar, ela não prova, ela não desfruta de verdade dessa libertação. Olha só. Terceiro, porque muitos comentam, mas poucos pedem ajuda ou ajuda. Quando eu falo de masturbação, eu estou falando de um inimigo que tem entrado dentro das nossas vidas, um inimigo invisível, um inimigo que entra dentro das nossas vidas de uma maneira silenciosa, onde você não comenta e também ninguém comenta com você. E por isso, muitos sofrem sem pedir ajuda, ou aqueles que não sofrem não ajudam aqueles que estão passando por necessidade. Exatamente porque é um assunto muito ruim de lidar. Muitas pessoas passam por isso, mas poucos querem comentar sobre o assunto. Acha que o assunto é brincadeira, fica e fogem, ficam escorregadios. Então a masturbação se torna uma prisão porque poucos falam, poucos ajudam e poucos são ajudados. Quarto motivo, porque existem muitas pessoas defendendo o uso da masturbação para quem quer preparar o corpo para o ato sexual. Eu não falo só antes, eu falo dias antes. Existem muitas pessoas das ciências sociais,
inclusive da ciência da saúde, que recomendam masturbação. Recomendam masturbação para os jovens. Você precisa se conhecer. Você precisa saber do que você gosta. E o mundo tem falado contra Deus. Para quê? Para que você se aprisione mais ainda. Para que você fique alheio do conhecimento de Deus. Para que seu coração fique duro. Para que você possa estar separado da vida de Deus. Para que você torne seu pensamento uma vaidade, uma futilidade. Para que o seu pensamento se torne obscurecido. O mundo tem trabalhado em prol disso. O mundo tem trabalhado dia e noite em prol disso. Hoje, há estudos que dizem, eu não sou estudante da área, mas muitas pessoas dizem, que o fato de muitas meninas estarem menstruando muito cedo é por causa do apelo visual que a televisão tem. As novelas estão cheias. Eu lembro que quando eu tinha Malhação, foi um vício que eu tinha muito grande, para eu me sair do vício da Malhação foi uma luta. Graças a Deus eu sou livre. Estou livre, viu, Yuri? Só curioso. Saí do vício da Malhação. Meu amigo, a comadre com 12, 13 anos, eu quero ficar com você. Ah, vai dormir lá em casa. O mundo está falando isso. A sexualidade está toda, está a mil. Então, há estudiosos que dizem que o fato de meninos estarem menstruando muito cedo é porque a sexualidade delas está sendo explorada antes da hora. Antes da hora. Então, olha só, quando eu vou falar agora, depois que eu falei desse inimigo, depois que eu falei dessa prisão, agora uma pergunta. Quem se masturba? Primeira resposta. Meninos, adolescentes, jovens. Essas pessoas se masturbam. Ah, amiga, é verdade. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de jovem. Errado. Sabe quem também se masturba? Homens casados. Homens casados. Também possuem essa prática. Uma vez, escutando um conselho de um servo do Senhor, ele falou o seguinte: Miguel, existem casais que só se excitam ao assistirem filmes pornográficos. Isso leva para onde? Para a dependência. Isso leva para onde? Para uma saída alternativa. Aí o cara vai e apronta isso. Quem mais se masturba? Meninas, adolescentes. E aí é que deve estar a parte mais sensível, a parte mais complicada de todo o nosso assunto. Porque existem meninas que estão com essa prática. Meninas com boa aparência, que são pessoas de gente boa, que são pessoas bastante legais, são pessoas que se relacionam muito bem, mas que sofrem intimamente essa prática. E elas estão aprisionadas. Porque para a mulher é 20 vezes mais difícil confessar um pecado desse jeito do que um menino, do que um jovem. Para a mulher é muito mais complicado. Quem se masturba também? São só as meninas? Mulheres casadas também entram, ou podem entrar, ou já entraram por essa vereda. Mulheres casadas. E muitas delas são mulheres que não são saciadas sexualmente por seus parceiros, por seus maridos. E entram também por essa viela, por essa rua alternativa, por essa vereda alternativa do prazer. E pasmem, muitos de tudo que eu já falei encontram-se dentro da igreja do Senhor. Por isso que eu estou dizendo que é um inimigo invisível. Esse inimigo invisível não é o diabo. Por isso que eu digo que é um inimigo que não faz, é que nem ninja, ninguém escuta, porque ninguém fala com assunto. Porque ninguém quer limpar a privada do ensino bíblico. Ninguém quer fazer o trabalho sujo. Tratar desse assunto é complicado, é tratar do aspecto sujo. Lembram da mensagem de Tessalonicenses? Sobre o que o pastor falou? Quando nós entramos no âmbito de igreja, nós sempre vamos ver pessoas que foram abusadas sexualmente. Por que tratar desse assunto sexual conosco? Porque é algo que nós passamos. É algo que nós já vivemos. Ou algo que nós vamos viver. Ou algo, para a glória de Deus, que nós ou vamos nos libertar, ou nem entrar por esse caminho. Mas é uma realidade que tem derrubado jovens. Lembra? Eu vou falar da experiência pessoal, aí vocês descartem essa experiência pessoal, caso não estiver adequadamente ao seu coração, porque é apenas uma experiência pessoal, não é a Bíblia. Então, comigo, eu sofri, rapaz, com isso.
Mas eu tinha tanta dificuldade disso, eu estava lendo a Bíblia, eu estava tentando viver a vida de uma maneira séria. Eu conversava com os meus amigos a respeito disso. Eu até pensava em se alejar para nunca mais poder se masturbar. Aí um amigo falou o seguinte para mim: Miguel, o problema não está nem na sua mão direita nem na sua mão esquerda. O problema não está nas suas partes íntimas, o problema está na sua mente. Quando você vence a sexualidade a qualquer preço dentro da mente, você está dando um passo avante para ser vitorioso ou para triunfar em cima da masturbação. Quando eu compreendi isso, eu entendi que eu precisava substituir o pensamento. Toda vez que eu pensava na parada, toda vez que eu
jovem, ou 2 jovens, ou 3 jovens, ou um homem, depois na próxima semana o segundo homem, ou o jovem, ele é lindo, ele é um gato, ele tem pegada, ele tem isso. Então o pensamento começa a viajar. E nós viajamos por nós mesmos. Sabem disso? O balão vai se formar. Cabe a você sacudir o balãozinho, substituir o pensamento. Quando também nós falamos de quem vence ou quem não vence, nós olhamos para a masturbação e dizemos, Miguel, será que masturbação é errado mesmo? Meu amigo, você quando olha para a masturbação, geralmente masturbação está ligada à cobiça. Já pensaram nisso? Já perceberam isso? Está ligado à cobiça. Olha o que é que Mateus 15, versículo 18 até o 19 fala. Eu quero que Mateus 15, versículo 18. Olha aqui. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem impuro. Olha só, a impureza vem da onde? Do coração. Atenção, meu pessoal, vocês estão viajando aí já. Sai do coração. Versículo 19. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, a mentira, né? E a calúnia. É isso que Jesus Cristo fala. Thomas Watson falou o seguinte: a cobiça é a embriaguez sem bebida. E outra vez Thomas Watson falou o seguinte, que não há melhor antídoto contra cobiçar aquilo que é dos outros do que satisfazer-se com aquilo que é seu. Cobiça é fruto do coração ingrato. Está percebendo? Inveja é fruto do coração ingrato. Quanto mais estamos satisfeitos em Deus, mais nós deixamos de cobiçar aquilo que não é de Deus. Porque existe um buraco no nosso coração. E se ele não for preenchido por Deus, ele vai ser preenchido com os chilitos dessa vida. Quem lê, entenda. Com os chilitos dessa vida. Chilito, compra-se um sacola desse tamanho, come feito um condenado na hora do recreio. Mas você cansa a sua mandíbula de tanto mastigar. Mas de fato você se alimentou? Contra os chilitos, Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Nós buscamos comer, mas existe uma coisa só que pode nos saciar. Isso se chama Deus. Esse espaço só pode ser preenchido com Deus. Porque se não for preenchido com Deus, nós vamos buscar os chilitos da vida e vamos descobrir que nós estamos ficando mais vazios ainda. Então, para a nossa reflexão, por que se masturbar ainda? Sabe? Porque se você fizer a vontade da sua mente, a vontade corrupta da sua mente, sabe o que é que a palavra vai dizer? Abra aí, volta em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 1, vou ler de novo. Ele vos deu vida, estando vós mortos das vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poder e do ar, esse é o diabo, o espírito que age nos filhos da desobediência, aí o diabo de novo, entre os quais todos nós andamos, entre os quais todos nós também andávamos no passado, né? Seguindo o quê? Os desejos carnais, fazendo a vontade da mente da carne. Eu vou dizer uma coisa para vocês: fazer a vontade da mente corrupta é, em primeiro lugar, andar no caminho desse mundo, conforme o texto. Segundo lugar, andar conforme o diabo. E terceiro lugar, você faz a vontade da carne. Atenção, pessoal, você faz a vontade da carne. Lembrem-se disso. Pensamento corrupto te leva para essas coisas aí. Pensamento corrupto te leva para isso. Então, olha só, como se livrar, então, da masturbação? Há esperança? Ou você vai esperar para o casamento? Se você esperar para o casamento, saiba, você não está solucionando o problema. Você está colocando o problema para debaixo do tapete. E aí você está plantando de novo. Aí daqui a pouco no casamento você vai colher coisas mais sérias ainda. Isso eu não estou nem falando do teu relacionamento com Deus. Eu estou falando do nível muito mais abaixo. Eu estou falando das tuas próprias consequências nas tuas próprias vidas, na tua própria vida. Na tua própria vida. Então olha só, abram em Efésios 4:22, a continuação do nosso texto. Olha aqui, Efésios 4:22.
a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. O que a palavra do Senhor está dizendo é que as tuas atitudes pecaminosas são como a roupa suja. São como a roupa que está encardida, fedorenta. Sabe o que é que você tem que fazer? Tirar essa roupa suja. A Bíblia para por aí? Não. Olha só o que ela fala. E a vos renovar no espírito de quê? Da vossa mente. Por onde começa, mais uma vez? Por onde começa a mudança? Dentro da nossa mente. Dentro dos nossos corações. Olha o versículo 23, 24. E a vos revestir. Quer dizer, eu já tirei a roupa suja, mas nua não vou ficar. Agora eu vou revestir dessa nova roupa, dessa roupa limpa pelo sangue de Jesus Cristo. Essa roupa que o próprio Jesus Cristo me deu. Olha aqui, versículo 24. Criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Use essa roupa. Está vendo como o jogo é substituir? Você está passando por masturbação, está com problemas nessa área, substitui o pensamento. Se para substituir o pensamento você precisa parar com as práticas que você está tendo agora, para de assistir a porcaria do filme pornô. Isso aqui entrou na minha vida também muito cedo. Muito cedo. E os mais velhos gostam de mostrar isso para os mais novos. Há pais aí que quando os filhos completam 18 anos, levam os filhos para terem experiências sexuais. Para que achar um ato de iniciação. A idade maior. Cuidado. Cuidado com isso. Filme pornográfico fica aqui, ó. Fica aqui. Aí vai dormir, aí vem o filme. Aí vai tomar banho, aí vem o filme. Aí tá no ônibus, aí vem o filme. Rapaz, não entre por isso, porque vícios mentais são piores do que o crack. Porque crack, eu preciso de um dinheiro para comprar. E eu preciso pagar minha dívida, senão eu morro. Mas vícios mentais, eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso estar num lugar adequado. Eu só preciso pensar. Isso pode ser no ônibus, inclusive na pregação, inclusive na leitura bíblica. O flash vem. Se você continuar se alimentando disso, para onde você vai? A não ser a rua. A palavra de Deus trata isso com muita seriedade. Abram também aí, está vendo como a substituição acontece? Romanos 12. Olha aqui, versículo bastante conhecido aqui nosso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Desculpa, só 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer aprender, desfrutar ou compartilhar da boa e perfeita vontade de Deus, você não pode estar moldado com os moldes desse mundo. E se você não quer estar moldado nos moldes desse mundo, você precisa renovar sua mente. Isso é algo diário, pessoal. Porque senão, você fica com a mente mais parecida com a do diabo, que é o regente, o maestro principal desse mundo, do que com a mente de Cristo. Atentem-se para isso. Mais uma vez, ele diz que a transformação deve acontecer, em primeiro lugar, dentro da nossa mente. Abra em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensa nisso. Para de pensar em sacanagem e começa a pensar nessas coisas. Então, como você vai começar a pensar nessas coisas? Não vá cair na onda do filósofo grego, viu? E até Deus conforme a sua própria mentalidade, porque você não vai conseguir. Você tem que buscar esses pensamentos lendo a palavra de Deus. Se encha os seus pensamentos dessas informações aqui. Encha o seu pensamento, o seu coração dessa palavra, desses conceitos, desses preceitos do Senhor. É por isso que você deve detonar na leitura bíblica. Eu não vou perguntar quem é o Romanos todo. Eu não vou perguntar. Isso aqui não é um jogo. Isso aqui não é uma competição. Isso aqui é vida. Isso trata de vida. Eu me coloquei aqui para incentivar vocês a ler Romanos. Lê o que aqui?
E quem leu soube realmente tirar proveito disso. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas ler a palavra do Senhor, além de trazer conhecimento de Deus, nos dá prazer. Nos dá prazer, pense nisso. Se você ainda não tem prazer em ler a Bíblia como o salmista tinha, em salmodiar a Deus, pense nisso. Você está longe da sensibilidade de Deus. Provavelmente o coração esteja endurecido pelo pecado. Substitua o teu pensamento. Sobre os pensamentos, um cara que eu gosto muito, David Wilkerson, que fundou o Desafio Jovem lá nos Estados Unidos, falou o seguinte: devemos buscar a mente de Cristo, e sua mente não é materialista, não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza apenas na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Que maravilha, eu vou ler de novo. Devemos buscar a mente de Cristo, e sua mente não é materialista, não se focaliza no sucesso ou na riqueza. A mente de Cristo se focaliza apenas na glória de Deus e na obediência à sua palavra. Ô glória! Então, Deus é quem nos ajuda. Lembre-se disso, é Deus quem nos ajuda. Mas quem Ele ajuda? Ou como acontece a ajuda de Deus? Sabe quem Ele usa para ajudar? Nós mesmos. Quem está passando por essas dificuldades, sabe quem é que deve ajudar? Nós mesmos. Sabe onde é que nós devemos buscar ajuda? Nós mesmos. Não dentro de nós, mas dentro do povo de Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida. Lembre-se aí, por que eu estou falando isso? Agora passe mais uma vez a sua página e abre Colossenses 3. Por que eu estou dizendo que Deus quer usar nós mesmos para nos ajudar? Colossenses 3, abra aí. Versículo 16. Colossenses 3, 16 vai dizer o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, e ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Quem é que Deus usa para transmitir sabedoria? Nós mesmos, uns aos outros. E qual é o principal combustível dessa sabedoria? A palavra de Deus. Ela deve ser como lida apenas? Não, meu amigo, ela deve habitar ricamente, ao ponto de transbordar do seu coração. Sabe por que você não evangeliza? Vou falar de novo. Sabe por que muitos de vocês, ou muitos de nós, não evangelizamos? É porque a palavra não está no nosso coração. Nós só falamos do que o coração nosso está cheio. Quando eu assisti o BOP 2, meu amigo, eu passei uma semana falando do BOP 2, foi não, Milton? Vingadores, meu amigo, o melhor filme de ação do mundo, de toda a história. Porque foi tão legal ver o Hulk balançando ali, sabe? Dizendo Hulk smart. Foi tão legal ver isso ali, que ele ficou na minha mente. Se Cristo não estiver na nossa mente, nós não iremos falar dele. Se conhecer Cristo for chato, apático, sonolento, se a nossa mente se desconcentra facilmente quando falamos de Cristo, como é que você vai falar desse Cristo? Como é que você vai falar, pregar um evangelho que não está habitando ricamente dentro do seu coração? Pode ir para tantos férias se você quiser. Você pode passar 3 meses só aprendendo técnicas evangelísticas. Sabe o que você vai fazer? Você não vai falar. Porque você não está cheio da palavra de Deus. Deus quer que nós nos ajudemos com relação a isso. Então, a primeira aplicação, desculpa aí, a primeira aplicação desse estudo, a santidade, que é o aspecto visível da salvação, como dizia o Charles Spurgeon, começa pelo nosso interior. Isso para você. Começa pelo nosso interior, em nossa mente, em nosso coração. Quer ser santo? Começa por dentro. Não começa cortando teu cabelo. Quer ser santo? Não pega o teu all-star, tira o teu all-star, agora eu vou mandar aqui, não, pastor. Sapato bonito e com uma blusa bonita. Santidade não começa por aí. Gostou, pastor? Santidade não começa por aí. Santidade não começa com você cortando seu rastafari para colocar um topete para achar que vai ser mais santo. Porque você não vai. Você não vai. Santidade começa a priori pelos nossos corações, dentro das nossas mentes. O homem interior precisa ser formado em nós. Paulo falou, rapaz, eu fico com tantas dores, eu fico tão aflito até que Cristo seja formado em você. Cristo deve ser formado em nós. Isso começa pelo nosso coração. E a segunda aplicação é que a principal mudança que nos diferencia das pessoas sem Cristo é o nosso pensamento. É exatamente o que buscamos. É exatamente o que nós desejamos.
Queridos, eu queria encerrar com a frase de um homem que também eu gosto muito, A.W. Tozer. Ele falou o seguinte: os grandes feitos do pensamento podem criar uma reputação, mas os hábitos do pensamento criam caráter. Como é o seu caráter? Seu caráter é aquilo que você faz no seu coração.